certo. Então, eu sou Flávia Cândida, porque nós somos duas na direção nacional, né? Eu e a coordenadora de aposentados, né? Minha xará. Eu sou do Espírito Santo, sou servidora do IFES, né? Do Instituto Federal aqui do Estado, desde 2011. Sou docente, professora de História, trabalhei no interior do Estado, quer dizer, trabalho no interior do Estado desde que eu entrei no Instituto até agora. Agora, nesse momento, eu estou finalizando meu processo de remoção para a Grande Vitória, então vou ficar mais perto da capital. Mas até agora, nesses últimos 15 anos, estava trabalhando no interior. Ocupei a pasta de política para as mulheres desde o início da gestão, e aí, desde dezembro, estou substituindo o Manuel, que saiu da direção nacional, e estou no cargo de coordenadora geral. Acho que é isso. Mas aí, então, vamos falar um pouquinho sobre a questão docente, né? E aí, assim, antes de qualquer coisa, a gente tem ouvido e visto, especialmente na internet, alguns comentários falando sobre o quanto que o Sinasef está dedicado à questão dos tais nesse momento, como se os docentes estivessem esquecidos, né? E aí, assim, só para deixar explicitado que nós somos um sindicato que representa uma categoria que é formada por duas vertentes, né? Os tais e os docentes. E é claro que a gente não vai conseguir, no mesmo momento, dar a mesma atenção para as demandas de cada parte dessa categoria, e em alguns momentos vai parecer que a gente está privilegiando uma parte da categoria, em outros momentos vai parecer que a gente está privilegiando outra. Né? Durante muito tempo, os pais reclamaram que parecia que o Sinasef só se importava e só privilegiava os docentes, e agora parece que o negócio inverteu. Né? Então, é só porque isso é um processo natural. Né? Isso faz parte da dinâmica política, faz parte da dinâmica sindical, especialmente quando a gente tem questões que são mais urgentes em uma parcela dessa categoria e que precisam ser resolvidas com mais urgência, né? Nós, docentes, por exemplo, temos o RSC há 13 anos, né? E agora que a gente conseguiu, finalmente, né, independente dos problemas que a gente ainda tenha que resolver, que aí eu não vou me debruçar sobre isso, porque o Rony vai falar bem, né? Mas agora que a gente tem aprovado realmente o RSC dos tais, né? Um processo que os docentes conseguiram fazer há 13 anos atrás. Né? Então, é natural que em determinados momentos, né, por uma conjuntura política, a gente acabe trazendo mais informações e tratando com mais urgência uma ou outra parte da categoria, mas isso não significa que a outra parte esteja abandonada. Né? E aí, assim, eu acho importante trazer essa questão antes de qualquer outra coisa, né? E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que a gente ainda tem dos acordos de greve. A gente tem algumas questões que ainda não foram iniciadas, né? Algumas discussões, algumas negociações para implantação que ainda não foram iniciadas, como, por exemplo, a questão da entrada lateral na carreira, e, inclusive, a gente precisa entrar num acordo com o ANTE sobre isso, porque nós temos um entendimento e o ANTE tem um entendimento diferente do Sinasef, então é uma construção que a gente precisa fazer tanto dentro do coletivo dos sindicatos quanto com o governo. Né? Temos a questão do retorno da antiga tabela, que constava os STEPs e cada um dos STEPs vinculado a uma carreira, que foi modificado no momento que foi publicado o último reajuste, a última tabela salarial, que a gente precisa rever, que está na pauta também para ser revista esse ano, assim como a questão da entrada lateral. Né? Então, eu acho que esses são os pontos que ainda não começaram a ser discutidos e que estão na pauta para esse ano, né, para cobrar, na verdade, que isso seja acertado. E aí, daquilo que já estava já tem uma negociação iniciada que já estava previsto no acordo de greve.
A RAD é, está na CETEC, né? A versão final do documento que vai revisar a RAD está na CETEC para poder ser enviado ainda para o MGI e ser publicado. A gente tem reunião agendada com a CETEC amanhã, dia 12, né? O Antonildo, que é o coordenador geral que vai estar de plantão, que está de plantão essa semana, vai estar nessa reunião. Então, a gente ainda não tem uma novidade sobre isso, mas deve ter, né? É possível que a gente tenha, porque tem essa reunião amanhã. Sobre o ponto eletrônico, o decreto para acabar com esse ponto, com o registro eletrônico de ponto, está na Conjur do MEC, né? E se espera que até o final do mês o processo seja finalizado e a gente já tenha aí finalmente o controle de ponto deixando de existir, e aí isso vai facilitar muito para a gente, especialmente para quem trabalha com pesquisa e extensão. Somente eu estou no celular, estava entrando uma chamada e atrapalha. Vocês me ouvem bem? Sim, agora sim. Beleza. Obrigada. Então, a questão do registro de ponto está na Conjur do MEC para poder terminar de finalizar a revisão do texto, e a gente acredita que deve ser publicado até o final do mês. Além disso, a questão das portarias de 3 a 9 do governo Bolsonaro, né, que está lá no acordo de greve para que fossem revistas ou que fossem ou que fossem revisadas, né? Ela também está na Conjur do MEC, e aí essa ainda não tem previsão de quando a gente vai ter essa reformulação. Bom, eu acho que esses são os pontos que a gente tem nesse momento, né? As negociações, né? O retorno das negociações está acontecendo, então algumas das questões que a gente não conseguiu dar continuidade no ano passado, a gente vai retomar agora. Tem essa reunião da CETEC amanhã, né, para tratar de pautas mais gerais, da mesa setorial de negociação permanente no âmbito do MEC, que vai acontecer no dia vai acontecer no dia 24 de fevereiro, e temos mais uma reunião marcada com a CETEC para o dia 2 de março, e aí nessa reunião a gente vai tratar especificamente sobre os problemas em relação à dedicação exclusiva, né? Esse tem sido um problema em vários institutos, eu não sei como é que está no IFRJ, inclusive gostaria depois de ter informações sobre isso, porque eu vou estar nessa reunião, né? Vou estar em Brasília e vou participar dessa reunião, então gostaria, inclusive, de ter informação se vocês estão tendo problemas com a dedicação exclusiva, porque a gente está tendo dificuldades em alguns institutos de que os professores tenham acesso à dedicação exclusiva, né? E por conta, principalmente, da questão da equivalência, do banco de professores e tudo mais, então a gente vai tratar desse tema na reunião do dia 2 de março, que vai ser na CETEC também. Né? Então, acho que um panorama geral do que a gente tem é esse, inclusive com as próximas negociações. Acredito que até a plena a gente tenha novidades a respeito do ponto eletrônico e a respeito da rádio. Esperamos que sim, né? Porque temos aí essas duas reuniões que vão acontecer antes da plena, que a gente acredita que deve ter alguma novidade para a gente trazer no dia 27, 28 e 1º de março. Acho que é isso. Sobre os docentes, não sei se Flávia poderia também comentar um pouco isso. Imagino também que uma barreira grande seja essa discussão com a antes, né? Com a própria as universidades, que aí também é outra carreira, né? É BTT, Ministério Superior. Isso aí não é uma coisa fácil também, né? De superar essas barreiras também. Então, é exatamente aí que está a diferença da interpretação, né? Porque a interpretação que a gente tem dentro do Sinasef é que, embora sejam carreiras diferentes, são carreiras equivalentes, né?
E isso fica meio explícito quando a gente olha, inclusive, a malha salarial das duas carreiras, né? Então, elas são compostas de uma mesma forma, né? Inclusive, a carreira BTT ainda tem umas vantagens em relação à carreira do ensino superior, né? Nossa carreira é melhor que a deles, basicamente. Mas quando a gente compara, especialmente a questão da evolução da carreira e tal, da malha salarial, elas são muito próximas, então elas são equivalentes, embora sejam carreiras diferentes, né? E aí, assim, existe uma questão de discussão com relação ao nível mínimo de entrada, né? Que no caso da carreira BTT, esse nível mínimo de entrada é a graduação, né? Embora a gente sabe que na prática não é assim que acontece por causa da concorrência dos concursos, mas via de regra o ponto de partida para a entrada na carreira é a graduação, né? E já no nível superior não é assim, então você precisa das pós-graduações, né? Então, essa diferença na constituição dos cargos faz com que o antes tenha uma interpretação diferente, né? E aí, assim, a entrada lateral, ela é uma demanda principalmente daqueles professores que atuam no nível superior, né? Exatamente pela possibilidade de ingressar na carreira de nível superior em uma universidade, então de já aproveitar aquele tempo de serviço de dentro dos institutos, né? Isso teria uma menor possibilidade para aqueles professores que atuam na educação básica, e aí seria basicamente a mesma coisa do exemplo que o Rony deu da questão da pedagoga, né? Você faz um concurso, entra no instituto, daqui a pouco faz um outro concurso para entrar em outro instituto, aí você teria essa possibilidade da entrada lateral, né? Mas seria a única possibilidade, né? Porque aí, no caso de você fazer concurso para a universidade, a questão da carreira na educação básica não poderia ser aproveitada, né? Então, assim, esse é o entendimento do Andes e tal, o entendimento do Sinasef é que se você atua na educação básica e no ensino superior, então você poderia aproveitar sim essa carreira, porque essa carreira ela permite que você esteja atuando no ensino superior, então você tem que considerar também a lateralidade nessa carreira e tudo mais. Então, são essas as dificuldades que a gente precisa primeiro resolver entre a gente, né? Para que a gente chegue lá na hora de negociar com o governo e fale uma língua mais próxima. Qualquer negociação é muito mais difícil se a gente tem dois representantes sindicais e cada um está puxando para um lado diferente, né? Então, a gente criar um consenso entre os sindicatos primeiro, para a gente chegar lá falando uma mesma língua, é primordial. E aí, nesse sentido, talvez essa negociação precise avançar num passo mais lento, exatamente para a gente construir esse consenso entre as duas entidades sindicais. Excelente, excelente, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Paulo, mas acho que o Rony já contemplou, né, da possibilidade de conseguirmos as 30 horas, né, em algum momento. Mas aí eu acho que, Paulo, eu acho que o Rony já avançou, o cenário não é, né, o melhor, né, o que não quer dizer que o Sinasef abra mão dessa pauta, apenas que ele apresentou toda a complexidade da questão que se coloca hoje. Não sei se você quer complementar, Rony, mas... Ah, Flávio levantou a mão. Ou não, já estava. Tá sem som, Levantei Flávio. sobre isso mesmo. Oi, agora me ouve? Não, é só para complementar, porque eu acho que o Rony já trouxe as informações principais sobre isso. Eu acho que a grande questão agora é definir o que é o público externo, né? Porque, dependendo da definição que o governo der sobre público externo, a gente está fora, né? Qualquer instituto vai estar fora, né? E acho que, então, a grande cobrança e o ponto que a gente talvez tenha um espaço de negociação é sobre exatamente essa definição de público externo, e se os alunos estarão dentro ou fora desse público externo para poder saber se a gente tem ou não tem condições, né, de avançar nesse sentido. A grande questão é que, ainda que a gente considere
ainda que a gente considere como público externo, uma parcela considerável dos tais vai estar fora desse processo, a não ser que a gente utilize o entendimento que o Sinasep já usa e que o governo aceite esse entendimento, de que você trabalhe com instituição e não com setores isolados. Então, se a instituição atende ao público externo, todos os tais daquela instituição teriam direito às 30 horas. Né? Acho que o ponto focal agora é definir o que é esse público externo. Se Rony e Flávio quiserem dar uma palavrinha final, fiquem à vontade. Certo, eu vou falar. Então, primeiro de tudo, queria agradecer o convite. Eu acho que é muito importante essa aproximação entre a direção nacional e as sessões, porque, afinal de contas, a gente está ali para isso, né? Para fazer essa intermediação com o governo de um lado e com as sessões do outro lado. Né? Então, assim, a gente está sempre à disposição, a hora que vocês quiserem, inclusive se precisarem de outras pastas em outros momentos, porque, afinal de contas, vão existir momentos que a gente precisa dialogar com outras pastas, então todas as pastas estão à disposição também, e querendo as pastas de pessoal, a coordenação geral, estamos aí sempre à disposição de vocês. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E aí, na próxima Assembleia de vocês, no dia 23, discutir os pontos que a gente tem para poder levar para a plena, inclusive a questão do indicativo de greve. Né? Eu desejo aí para vocês, então, uma boa assembleia hoje, outra boa assembleia dia 23, e aí a gente espera vocês, os representantes, os delegados e observadores lá na plena no dia 27. Obrigada.